Coloque as suas mãos, a sua mão, melhor dizendo, sobre a sua mente e diga assim: Senhor Jesus, sua palavra é divinamente inspirada. Então me inspira pela sua palavra. Senhor, trabalha o meu subconsciente, minha consciência, inunda com seu conhecimento. Não quero trazer à minha memória traumas, decepções, frustrações. Quero ser livre e que a minha mente seja a mente de profeta. Amém? Graças a Deus. Pode sentar um minuto? Já estamos na 6ª aula. E a aula passada eu estava revendo hoje. Extraí muita coisa para as outras aulas. O que me chamou assim, mais atenção, e eu não vou resgatar de lá de trás, porque nós temos um assunto aqui bem extenso, foi a maçã, né? As 3 maçãs que colocamos aqui, e nós citamos que as maçãs são idênticas, mesmas vitaminas, né? Identidade própria que ela tem, porque o que encontrado nela não talvez encontre em muitos alimentos diferentes dela. E nós botamos ela em ordem. Eu perguntei à pastora Márcia, qual você pegaria? Ela pegaria a primeira. E nisso me levou a um despertamento de hierarquia, né? São 3 maçãs, mas a hierarquia, né? Primeira, segunda e terceira. E também a citação da mordida, né? Quando eu dei a mordida, eu estava revendo hoje e botei a mordida para o meu lado. Muitas das vezes as pessoas não veem as nossas feridas. E muitas das vezes não podemos expor as nossas feridas. Porque o que você acha que é ferida para você é alimento para outras pessoas. Não é isso? Porque as pessoas chegam, nos mordem, nos ferem, e a gente tem que estar parecendo que está tudo bem. Mas isso é líder e liderança, né? Porque nós estamos aqui capacitando para líderes e liderança. Feridos, mas a gente não pode achar que estamos feridos. Nós temos que saber que é alimento para outras pessoas aquilo que acontece para nós. Somos exemplos, né, irmão? Somos testemunhos. Então vamos entrar na aula de hoje. Abra sua Bíblia ou acompanhe comigo. Eu quero pegar o último versículo que eu citei semana passada, mencionar hoje, mas com tema e tópico diferente. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Você só vai procurar este versículo, este capítulo, esse livro, e os outros que nós fomos citando, você vai só anotando para nós ganharmos tempo. Tá bom, gente? Esse é o texto áureo, né? Texto-chave para nós começarmos o nosso estudo. Gálatas 5, 22. Amém? Vamos citá-lo. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, que é a alegria, a paz, longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Vamos refazer a leitura para você acompanhar? Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Então preste atenção. Nós escolhemos para explanarmos aqui nessa noite, nesse curso de liderança, capacitação e preparação, ou preparação e capacitação, esse livro, capítulo e versículo. Mas eu quero tematizar. Fala comigo, 2 suportes. Pode repetir. 2 suportes. Então preste atenção aqui. Deixa eu falar para você o que é suporte. O significado de suporte. Suporte, substantivo masculino. 1. Qualquer coisa cuja finalidade é sustentar, escorar
um sustentáculo. 2, aquilo que auxilia ou reforça ou apoia. Então, não quero dizer aquele sustentar de uma estrutura tipo óssea do corpo. Eu quero falar de sustentação tipo apoio para a planta. Já deu para assimilar? Uma sustentação. Você não quer botar a planta no alto? Ela não tem aquela base? Então eu quero falar desse tipo de sustentação e de duas sustentação. Eu quero falar do amor e da fidelidade. Amor e... O amor é doado. A fidelidade é demonstrada de você para alguém ou de você para Deus. O amor, ele é doado. E a fidelidade é uma estrutura que te mantém firme num propósito. São dois tipos de sustentação. Então, essas duas sustentações, amor e fidelidade, é o que é fruto do Espírito Santo. Não é isso? Tem vários frutos. Mas se você olhar, o amor, lá em 1 Coríntios 13, 7, pode marcar isso aí, 1 Coríntios 13, 7, está escrito assim: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, e o amor tudo suporta. Todos os dons, serão escassos, mas o amor, ele vai permanecer. O amor, ele sustenta. E como nós estamos falando suporte, a igreja, ela tem o suporte do amor. Um líder e um liderado, ele tem que ter o suporte do amor. Se esse suporte que nós queremos colocar no alto, uma igreja, para ela ser elevada, para ela crescer, ela tem que ter o amor. E como é que nós podemos esclarecer o que é amor? O que nós podemos extrair o amor? Não vamos falar de amor filos. O amor filos é o amor de pai para filho. Não vamos falar do amor eros, que é o amor de mulher para homem, de homem para mulher. Vamos falar do amor ágape. Se o suporte é o amor, então vamos para João 3,16, pode marcar aí. Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Então o amor, olha só, primeiro, ele tem que ser dado. O amor não é introspectivo. Eu amo. Mas Deus está dizendo, eu amei e eu dei. Uma igreja que é sustentada pelo amor é uma igreja que se dá, que se doa. A igreja que ela se recua, que ela esfria, que ela para, que ela se detém, ela não demonstra o amor. Não é isso? Deus amou o mundo, amou, eu dei. Para quê? O amor tem que ter propósito. Se nós falarmos de amor de homem para mulher, ou de pai para filho, vai ser muito vago. Mas agora falando do amor de Deus, esse primeiro sustentador da igreja, nós vamos ver o seguinte: eu dei porque eu quis doar. E doação é voluntária. E é com propósito. Eu dei para quê? Para que vocês não pereçam e tenham a vida eterna. Meu propósito é vida eterna. Não perecer. Então qual é o propósito do amor dessa igreja? Qual é o propósito do amor da igreja de Cristo? Se dá para que as pessoas não pereçam e elas tenham a vida eterna. Porque se nós, César, falarmos do nosso amor, nós vamos ver nosso amor falho, imperfeito, incapaz tem hora, mas o amor de Deus nunca falhou. Então agora,
nesse curso, nessa preparação e capacitação, aprenda isso. Quem tem amor? Deus. Então, pedimos de Deus esse amor para a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. E se nós amarmos, nós suportamos ver aquilo que nós doamos, porque Jesus sofreu por amor. O amor sofre, o amor tudo suporta, não é? Você vê várias características que o amor está sofrendo, é porque você ama. Está suportando, é porque você ama. E a fidelidade? A fidelidade vem depois do amor, ou junto. Mas vamos botar depois, porque, para mim, vê se você concorda, o amor tem que vir primeiro, né? Porque não tem como ter fidelidade se não tiver amor. O amor é doação e a fidelidade, a permanência, a causa, ao objetivo, não é isso? Então, se o amor é doar, o amor é se dedicar, e a fidelidade? Manter-se firme no seu objetivo. Não ter variação de forma alguma. Isso é fidelidade. Vem cá, Deus no Velho Testamento, fogo no Sinai, terremoto no Sinai, abria o deserto, o povo que saiu do Egito foi engolido, é um Deus que se irou. Não é que não tinha amor, mas agora Deus vendo Jesus na cruz. E aí? Ele se manteve fiel à sua doação. Ele manteve-se fiel ao seu propósito. Ele poderia, com a mão dele, matar todo mundo, gente. Mas aí o amor tudo suporta. Então, se nós mantermos uma liderança ou liderados nesses dois sustentadores da igreja, a igreja tem a vida eterna. A igreja vai para a vida eterna. O problema nosso é que de repente temos amor, mas não mantemos a fidelidade. Vou falar assim, claro que, gente, eu não gosto nem de citar coisas humanas para citar coisas de Deus, que se nós pegarmos exemplos humanos, fatos humanos, nós diminuiremos tanto o poder de Deus, né? Vamos falar de um casal. Vamos diminuir tanto o poder da palavra. Então vamos continuar com Deus. No amor e na fi. Então, você guarda isso nessa noite. É uma horinha só. Guarda esses dois suportes na aula de hoje. Quando você for conversar, explicar uma pessoa, guarda esse assunto, esse tema, baseado nesse tópico. Amor, fidelidade. É essencial para uma igreja. É essencial para um líder. Ou vem cá, você vai lidar com um líder rancoroso, maltratador. O líder, ele tem que saber que ele já se doou. Ele se entregou. Doar é se entregar. E vem cá, quem se entrega pode tomar de volta? Já entregou, já doou. Se eu tirar, Judite, sangue da minha veia e doar para alguém, eu vou ficar exigindo que aquela pessoa devolva o sangue? Eu doei. E doação, você tem que só ficar observando. Para quê? Para que aquilo seja bem utilizado no propósito. Orar para que Deus veja. A igreja é a mesma coisa. Tem 5 meses aqui, 5 meses. Estamos trabalhando com amor e fidelidade. Amor e fidelidade. Você chora, mas vem cá, acaba o amor? Mesma coisa é Deus. E para passarmos para o próximo tema, guarda isso no seu coração. Quer crescer? Quer ser elevado? O suporte é o amor e a fidelidade. Ame a Deus, ame a igreja, ame as pessoas. Quem ama, doa. Não é? Tem hora que o líder doa tanto o seu tempo, que o tempo falta para a sua família. O liderado é a mesma coisa. Se nós entendermos isso, seremos bons líderes e bons
liderados. Agora há pouco eu fiz uma oração, meu irmão. Tem hora, Solange, que a rede é lançada sozinha. Eu estava na oração agora, vocês ouviram? Pedro, obedecendo a palavra, lançou a rede. Lança a rede ali, mas puxou sozinho? Por quê? Ele tem amor, tem fidelidade, e agora vamos entrar na próxima parte desse estudo. Vamos lá? Isaías, precisa abrir a Bíblia não, só anota, tá? Deixa ele sentar para poder já acompanhar pelo menos a segunda parte, depois ele vê o vídeo, por isso que é bom gravar. Senta aí, por favor, rapidinho, por gentileza. Isaías 55, versículo 8 e 9. Está escrito assim, Isaías 55, 8 e 9. Versículo 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O amor e a fidelidade sustenta. E agora qual é o objetivo? Que a gente falamos, não deixar as pessoas perecerem, levar as pessoas para a vida eterna. Aí vem a palavra seguinte, a seguinte palavra: os planos de Deus e os nossos planos. Pensamento de Deus e pensamento dos homens. Se o amor e a fidelidade sustenta para uma causa, que é deixar não perecer e ter a vida eterna, aí nós temos que saber o seguinte: qual é o plano de Deus com esse amor e essa fidelidade? Como é que descobre o plano de Deus? Como é que eu sei o plano de Deus? Isaías 55. Ora, seres humanos, povo da terra, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os seus. Assim como os meus pensamentos são diferentes dos teus. Você raciocina, você tem pensamentos, mas são humanos, para algo terreno, não é isso? Pensamento do homem, trabalho, sustentar a família, não deixar as coisas dar errada em casa, enfim, tudo que engloba humanamente. Mas Deus está dizendo: meus caminhos e meus pensamentos são melhores que os teus, são mais altos do que os teus. Deus pensa mais alto, porque você talvez pensa agora, Deus pensa amanhã. Se você estiver sustentado pelo amor e a fidelidade, você vai entender o plano de não perecer e da vida eterna e seguir os planos. Então, nessa noite, nós devemos buscar em Deus, em Sua palavra, quais são os planos de Deus, os caminhos de Deus, qual é esse pensamento de Deus com a sua igreja, com o líder, com o liderado, comigo, pensamento próprio, um autopensamento de Deus para mim. Sua mente, ela raciocina o dia todo. Enquanto você está acordado, você está raciocinando, pensando. Né? Eu penso muito. A minha mente não para. E esse estudo está sendo muito bom para mim, porque a palavra, ela está se aprofundando mais. Ela está se e é isso que eu quero te dizer. Como que um Deus que é perfeito,
em pensamentos, consegue trabalhar com a mente imperfeita. É tipo, irmão Luiz, pegar uma pessoa que não sabe dirigir, zero, nada. Não é isso? Aí como é que o instrutor faz? Senta do lado e fala: faça assim, porque estou junto de você. Deus é o mestre, é o nosso instrutor, e Ele quer estar do teu lado. Ele quer estar perto. Quer saber os planos? Traga Deus para perto. Traga Deus para a intimidade. Uma igreja que sabe planos de Deus é uma igreja íntima de Deus. A igreja não precisa de artifícios. A igreja não precisa de invencionices. A igreja precisa de Deus perto. Quer saber planos de Deus? Fica íntimo dele. Deus estava em outro local, tratando outro assunto, e mencionou o nome de Abraão. Eu vou ter que revelar os meus planos para Abraão, porque ele vai vir ser uma grande nação. Olha só, Deus tratando lá em outro lugar, e trouxe Abraão no assunto. Porque preste atenção, não sei se você é assim. Tem pessoas que é tão próxima de nós, tão íntima de nós, que nós lembramos dela o dia todo. Tem gente que lida com a gente, eu estou falando de seres humanos, lida conosco, fala conosco, porque a intimidade, trazer para perto, é você manter todo dia, toda hora, todo minuto, sua mente, seu diálogo, sua ida, sua volta, sua permanência, sua aproximação. E Deus está querendo dizer: eu quero me aproximar mais de você. Eu quero estar mais perto. E quanto mais... eu devo estar uns 4 metros da Raíssa. Eu vou ter que falar com voz mais alta. Mas quando está perto, e quanto mais perto, dentro, Deus está dizendo: tem planos que eu tenho com você, e é com você. Plano pessoal. Deus trabalha com plano conjunto, uma igreja na totalidade, na plenitude, mas Deus trabalha com planos pessoais, para um propósito. Você sabe o seu? Você está no plano de Deus? Pastor, eu amo, sou fiel, mas talvez abriu mão da causa, do propósito. Aí Deus te trouxe aqui nesta noite, nos trouxe para falar o seguinte: amor e fidelidade sem causa não leva a lugar nenhum. É uma igreja estagnada, uma igreja parada. Sustentar e avançar. Deus te trouxe aqui para avançar. Me veio uma palavra aqui que está fora do contexto, mas se o Espírito Santo trouxe, eu vou citar no estudo. Eu elaborei o estudo o dia todo para seguir uma diretriz. Caminho de Emaús. Caminho de Emaús. Jesus chega perto do seu discípulo, está conversando com eles. Mas eles estão dizendo assim um para o outro: quem é esse que está falando conosco? E foi andando com ele, andando. Andar para a igreja não é ser íntimo, porque você pode andar, mas não saber quem é ele, os planos dele. Ele está falando. Sabe que no final eles falaram, meu irmão? E nosso coração queimou. Eles só sentiram o coração queimar. 3 anos e meio andando com Jesus todo dia, almoçando com Jesus, dormindo com Jesus. Então significa que tem gente que só vem para a igreja, o coração queima, mas não sabe dos planos, não quer seguir os planos, porque não era para ir Emaús. Jesus falou assim: ficar em Jerusalém,
que até que do alto sejais revestido de poder. Aonde que Jesus queria eles? Em Jerusalém. Eles estão indo para Emaús. Aí Deus está dizendo, é por isso que eu estou dizendo para vocês, que os seus caminhos são uns, mas os meus são outros. Deus trabalha com planos locais, Deus trabalha com planos no tempo dele, em horário nosso. Guarda isso. Deus trabalha com planos mentais. Ele fala com você para te preparar para o que está por vir. Você está entendendo? No final eu vou perguntar a você se tem alguma dúvida. Eles estão indo para Emaús, mas tem que ir para Jerusalém. E aí? Volta ao seu caminho. Volta para os planos. A intimidade com Deus é ir aonde Ele quer que você esteja. Você vá. Geografia, história de Deus. Porque Deus está dizendo, eu coloco na minha geografia para escrever a minha história. Deus, meu Pai do céu. Jonas está indo para Tarsis, mas tem que estar em amor, fidelidade, mas sem causa, sem propósito. Liderança e líderes. Eu amo, sou fiel, mas cadê a causa? Eu tenho que amar, é o sustentáculo da igreja. Uma igreja sem amor é uma igreja com coração frio, culto é frio. As pessoas são desinteressadas. Uma igreja sem fidelidade é uma igreja sem os olhos do leão, o rugido do leão. Uma igreja sem fidelidade é uma igreja calada. E igreja calada é cemitério, é vale do sossego. Mas uma igreja fiel, com amor, ela grita pela causa dela. E qual é a causa da igreja? A maior causa. Ei, salvação, vida eterna, não deixar perecer. E se nós entrarmos no plano de Deus, nós vamos sentir o que Deus sente. Vai vir dentro de nós o plano de Deus. Está ali o filho do irmão Luiz. Se o senhor visse ele na cruz, sangrando, todo rasgado, com roupa de baixo íntima exposto para a multidão, sem fazer nada. Aí Deus está dizendo, ei minha igreja, ei quem está fazendo essa capacitação e esse preparo, acende, seja sustentado pelo amor e pela fidelidade e abraça a causa. O maior propósito da igreja é o rugido do leão no mundo. A floresta é grande, mas o leão, ele tem que rugir. Deus está dizendo, a minha igreja está muito calada, está muito parada. E eu quero voltar com os meus propósitos. Volta aí, coloca aí, voltando com os propósitos. Aqui, a igreja não é medida pelos anos que ela existe. Estou dizendo ministerialmente. A igreja é medida pelo trabalho que ela exerce. O que adianta ter gigantescamente e ser assim no plano de Deus? O dominante da igreja tem que ser o plano de Deus. É por isso que nós não podemos deixar o nosso raciocínio, mente, dominar a igreja. Que o cabeça da igreja é Cristo. E outra coisa, olha para mim. Estamos falando de plano, propósito. Não é isso aí? Para todo plano, para todo propósito, tem que ter um preparo, não tem que ter? O preparo tem que ser melhor e maior do que o uso. Vamos ler um outro livro, só anotar. Gênesis capítulo 7, versículo 11. Está escrito assim, no ano 600 da vida de Noé,
No mês segundo, ao 17 dia do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Escreve também, capítulo 5, versículo 32. Eu pulei, li o versículo 2, mas não tem problema não. Acompanha o raciocínio. Era Noé da idade de 500 anos quando gerou Noé Sem, Cão e Jafé. No capítulo que nós lemos antes, 7, 11, diz que no ano 600 da vida. No versículo antes, diz que Noé tinha 500 anos. No capítulo que nós lemos antes, que era para ser depois, deu para entender? Noé tem 600 anos. Quantos anos durou a construção da arca? Quantos? 100 anos da vida de Noé. 100 anos dedicando a um propósito. 100 anos tem que ter amor, não tem? Tem que ter fidelidade, não tem? Isso é liderança. Isso é liderados. Não é que aconteceu alguma coisa, estou metendo o pé, estou abrindo mão, não. Deus falou, vai ter dilúvio, preciso construir uma arca. Enquanto não tiver construída, você tem que construir. Porque a causa é a construção do plano. Oh, meu Deus. 100 anos. Quantos anos a arca foi usada? A arca de Noé? 1 ano. 100 anos para ser construída e 1 ano de uso. É por isso que Deus está dizendo, eu quero preparar para você entender o meu plano, porque o plano tem que entrar em você. O plano tem que ser em você. Você tem que viver o plano. Viver. Você tem que se dedicar ao plano. 100 anos, César. E 1 ano para o uso. Nós estamos preocupados mais em ser usados do que ser preparados. Nós estamos mais ansiosos para que o acontecer, a arca navegue nas águas, do que prepará-las para as águas. E se tiver brecha, e se tiver falha, morre você, família e quem tiver dentro. Eu nunca vi esse século, estou 25 anos na igreja, fechar mais igrejas do que negócios. Todo dia está fechando uma igreja. Por quê? Não se preparou para um plano. Não buscou uma causa. Não está se dedicando àquilo. Dure o tempo que durar para você se preparar, fique no preparo. Porque na hora que Deus começar a usar, na hora, pastor, quando que eu sei que começará o uso? O dilúvio vai anunciar. A própria causa, ela leva os planos de Deus a acontecerem. Outra coisa, outro versículo que está fora do contexto que eu não estudei. A igreja primitiva está em Jerusalém. Jesus não mandou ficar em Jerusalém? Estão pregando em Jerusalém, 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 todo dia Jerusalém. Mas Jesus queria agora impulsionar a igreja para outros lugares. Veio uma perseguição. A perseguição à igreja. E começou a ir líderes para outros lugares. Porque tem hora que Deus, Ele lhe aperta para te segurar. E tem hora que te frouxa para ver se você está capacitado. Se pode deixar você. Né? Deus não trabalha com marionete. Deus não trabalha com robotização, mecanismo. Mas Deus está dizendo, se você entender meu plano, se capacitar para o meu plano, ô Reinaldo, dura o tempo que durar. Dura o tempo que durar. Qual é o meu objetivo? É uma grande arca, não é? Não tem que ser grande? Grandes coisas precisam de muito tempo de dedicação. Não é? Por que a gente tem paciência para se formar em advogado, estudar 5 anos, mas não pode ficar 5 anos numa igreja sentado para se preparar para ser obreiro?
Por que pode esperar 9 anos para se formar em medicina e não pode esperar 9 anos para se tornar um pastor? Porque para as coisas dos homens a gente segue na risca, né? Porque muitas vezes nós somos assim, fiéis a um pensamento humano. Mas é difícil você entender, ou nós entendemos, que o plano de Deus para cada um é de uma maneira, gente. E se você tivesse dedicado 100 anos, meu amigo, acordou, arca, vai dormir, arca, se alimentou, arca, 100 anos. 100 anos. Cansa. Cansa. Mas, senão sua família perece. Se nós colocarmos a causa maior do que nós vamos fazer bem feito, nós vamos fazer perfeitamente. Muitas vezes nós colocamos nós primeiro. E quem é primeiro, irmão? O reino de Deus e a sua justiça. Quem vive o reino, ele espera o tempo que tem que esperar para o preparo na vida dele. Eu sei que Deus tem uma grande obra na vida de vocês. Deus vai fazer essa grande obra. Mas o preparo tem que ser do tamanho da obra. Noé entendia de engenharia naval? Não entendia. Noé entendia de fazer compartimentos? Não entendia. Pastor, ele viveu 500 anos. Quem tem 500 anos tem muita experiência. Eu concordo. Mas aonde que tem no texto que daqui para trás alguém construiu uma grande arca, um navio que nós conhecemos como navio hoje? Aí Deus está dizendo, no meio do teu preparo eu te ensino coisas que eu não ensino para outras pessoas. No meio do meu preparo com você, eu quero fazer algo grande. E se você entender a minha grandeza da minha obra na tua vida, você vai esperar. Você vai entrar e vai dizer, Deus, pode preparar. Pode preparar. E outra coisa, olha para mim. E eu termino aqui. Deixa eu ver aqui. Não, tem mais uma citação. Quando as águas bateram naquele grande navio, estava mexendo na estrutura, não estava? Foi 1 ano. Agora imagina um ano água batendo. 1 ano água batendo. 1 ano. A grande obra vai bater. E aí, está preparado? Vai se preparar para as batidas do dilúvio? Porque dentro tem complicações e fora tem ataques. Anota isso aí. Complicações internas e ataques externos. Qual é a complicação interna? Meu Deus, eu tenho que falar isso mesmo? Não estava no contexto, mas eu vou falar, irmã. É um raciocínio. Dentro, elefante defecando. Dentro, cheiro de gambá. Vamos lá. Não é um casal de cada animal? Vocês creem nisso? Concorda com isso? Dentro, meu Deus, tem que alimentar, gente, hipopótamo. Aquele bicho come muito. O boi, eu estou falando de fezes aqui, o boi come 80 quilos de capim por dia. Tenho que, dentro, alimentar para que não venha a morrer. Eu estou entendendo. Porque quando você prepara, você entende que por dentro tem que alimentar para não morrer. Oh, meu Deus. E todo dia. E você não se alimenta só você não, se alimenta quem está do teu lado também. E tem gente que gosta de comer. E aí, você vai está preparado para dar a sustentação que a pessoa exige de você? Hoje pegar uma pessoa saudavelmente e pegar um viciado em droga, qual é o mais fácil de lidar? A pessoa que está saudavelmente. Né? Tem saúde mental. Aí você tem que alimentar o viciado, mas tem que alimentar a pessoa que está... E o alimento para essa pessoa saudável é o alimento para o viciado? Totalmente diferente. O tratamento. E você tem que preparar para isso.
Então, dentro, complicações internas. E um barulho, papagaio cantando, arara cantando, periquito, não é um casal de cada animal, eu estou certo ou estou errado? Ou vai deixar o periquito lá de fora morrer? Ninguém conheceria o periquito. Se deixa de fora, irmão, é isso que eu estou dizendo. Se não tiver preparado, você joga tudo para fora. Mata tudo. Aí as pessoas não conhecem. Porque Deus está dizendo, trabalha, prepara, capacitação, porque não é só para você não. Eu quero que as pessoas conheçam o que você conhece. O amor, a fidelidade, a paz, a longanimidade, a benignidade de Deus. Calabachana. E fora, se dentro é complicação interna, irmão, tem hora que o cavalo dá coice. Você está alimentando o bichinho, vem um coice lá dos quilos do inferno e pega onde você não achava. Está entendendo? As complicações internas. Vai fugir da arca? O plano é contigo, filho. E se fosse você que tivesse que morrer na cruz, ia fugir? Jesus está no Getsemane, já estou terminando. Jesus está no Getsemane. Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Se possível for. Porque é permitido você orar, mas não é permitido você sair do plano. Você pode até orar. Não é pecado. Deus, me dá mais estrutura que eu estou achando que não vou aguentar. Mas você dizer assim, Deus, estou indo embora. Aí Deus está dizendo, tanto tempo eu investi em você, vai dar um trabalho para criar outro Noé, vai dar um trabalho para mexer no caráter, na personalidade daquela pessoa, vai dar um trabalho para libertar, porque libertar que é o mais complicado, né? Ser pastor de 3 milhões que está saindo do Egito deve ser difícil demais, né, irmão? A pessoa só está acostumada a pisar lama, Luiz. Dia todo pisando, não faz mais nada na vida. Agora você está dizendo que vai para a terra da promessa. Ninguém crê, ninguém te acompanha, todo mundo critica. Mas tem que ser pastor de 3 milhões que está saindo do Egito e indo para a terra prometida. Então Deus está dizendo, quanto maior é a obra, maior tem que ser o preparo. Para quê? Para o uso. E se Deus quiser usar você somente 1 ano e depois falar assim, a arca vai pousar no Ararat, vai ficar triste? Vai parar? A arca pousou no Ararat e ficou lá, parada. Se já passado eu estava estudando, encontraram madeiras, isso aí é estudo, madeiras no fundo de geleiras, que tem a mesma idade da época de Noé. Ficou parado lá. Missão. Mas enquanto isso, prepara. E outra coisa, líder e liderado não pode enviar ninguém despreparado. E não pode enviar por... Anote isso aí. Eu não posso ser enviado despreparado. O meu líder não pode me enviar despreparado. Notou? Eu não posso ir despreparado e nem meu líder me enviar despreparado. E outra coisa, o líder, anota aí, não pode enviar por interesse próprio. Tem que ser no plano de Deus. E eu vou te mostrar na Bíblia aqui e terminamos para orar. Líderes e liderados, líderes e liderança. 1 horinha para esmiuçarmos aqui um assunto. Vamos lá para aquilo que eu falei. Só anotar, 2 Samuel 11, 14 e 15. Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 14 e 15. Depois lê em casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu, 15, ponha Urias na linha de frente
e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. Quando Davi perde a sua principal característica, que é arrependimento, porque é isso que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus, se arrependia fácil. Ele era íntimo, ele tinha sensibilidade. Ele escreve uma carta, manda e fala: bota Urias na onde está acontecendo a batalha mais violenta. É o terceiro tópico. Líder e liderados não pode ser mandado por interesses próprios. Não pode fazer as coisas dos próprios interesses. Tem que ser pelo plano de Deus. Por quê? Você sabe a história. Rapidinho, pincelada. Dentro com Betseba, tem um filho. Ele fala assim: antes de você voltar para a batalha, fica uma semana em casa, tipo assim. Ele vai deitar com a mulher dele, né? Temos um disfarce, vai ter relação, e ela está grávida de Urias. E depois mata ele, porque eu quero ela. Aí mata um soldado, né? Por causa do interesse próprio, que ele quer ver um prazer interno, um interesse próprio. Líder e liderado que tem interesse próprio, ele mata os principais soldados do exército dele. Ele manda para a batalha e na linha de frente. Está preparado? Urias não está. E ele sabe: eu vou mandar uma carta e vou botar na linha de frente, porque eu sei que ele não tem preparo. Eu vou matar ele. Eu fui pregar numa igreja, um congresso cheio. Veio muitas outras igrejas. Avivamento precisa primeiro preparar para o avivamento, porque senão é só barulho no lugar, é só o eco da voz, mas não tem a voz de Deus naquele lugar. O que adianta eu fazer um barulho, levantar uma poeira e não ter uma obra pronta? Mas eu fui pregar, e eu estou pregando sobre essa palavra. No final eu fui para o escritório do pastor, isso tem anos. O pastor falou assim: eu fui traficante e Deus me salvou. Eu, amém, glória a Deus. Até aí, glória a Deus. Eu faço com meus obreiros como eu fazia no tráfico. Boto todo mundo para trabalhar. Se morrer, morreu. O pastor Alex estava do meu lado. O pastor Alex olhou para mim, tipo assim: é um líder totalmente despreparado. Ele quer ver as coisas acontecer da forma dele, do interesse dele, e mata. Não fica ninguém. Não fica. Morre todo mundo, volta todo mundo para o mundo, e está arriscado matar ainda fisicamente. Então entenda o seguinte para terminar: o preparo tem que ser maior ou à altura da obra que Deus tem para você. E não queira ir, porque de repente você se mete em uma área que você não está preparado e vai se decepcionar, vai se ferir, vai se matar. Quem vai despreparado se mata, se fere. E líder que envia alguém despreparado. Você quer ver uma coisa? Vou falar de uma pessoa muito próxima a mim. 5 faculdades teológicas. Estudou muito. Mas olha só, o preparo que Deus está falando é estrutura. Não é preparar só com conhecimento. A estrutura, ela trabalha junto com o conhecimento. E a pessoa foi para um estado. Foi para o estado. Ganhando 12 salários mínimos. Pela uma igreja. Não vou falar de denominação, não. Uma das primeiras igrejas. 12 salários. Casa pastoral, 2 andares, Judite. Carro na garagem. Até então, a igreja pode oferecer isso? Oferece isso para os seus pastores. Foi. 3 meses depois, engravidou a secretária da igreja. 5 faculdades teológicas. Mas aí não está preparado
para lidar com o ser humano e não se perder no meio do ser humano. Porque se Deus falou que o plano com você é esse, cuidado. Cuidado. Sempre alguém vai mandar uma carta para tentar te matar. Sempre alguém vai querer te dar uma ordem para te tirar. Sempre alguém vai querer te dar uma opinião para você sair e ir. Eu acho mais ridículo de tudo é alguém chegar e falar assim: seu pastor está atrapalhando seu ministério. Ai, é ridículo. É um absurdo. Quem atrapalha o plano de Deus, irmão? Pastor não é maior do que Deus, não. Mas o pastor tem que acompanhar Deus. Outra coisa ridícula. Seu tempo acabou naquele ministério. Para com isso. Não conhece Bíblia. Deus trabalha com prazo de validade? Deus não trabalha com prazo de validade. Se Deus trouxe um liderado ou um líder, ou o cara teve medo, ou não está se adaptando e criou uma raiva interna e falou: vou meter o pé, rapaz. É ele. É ele que está fugindo. Vem cá, Jonas teve medo. Ao invés de ir para Nínive, foi para... E aí paga um preço desnecessário para voltar para o plano. Fique em pé, por favor, que está estourando o horário. Senão, o raciocínio você não vai conseguir. Nós vamos orar. Tá? Vamos orar a Deus. Finaliza aí, meu amigo, por favor. Finaliza aí para mim.